Baseando no fato em que todos os últimos vídeos em torno de Natlan, eu tava a cada hora uma tribo diferente, acho que foram 2 ou 3 no estádio, eu resolvi vir pra última tribo que eu tenho desbloqueada, porque, né, o coletivo da fartura ainda não chegou no jogo, né, e nem a Veressa, nem a Ansan, então fazer o que? Vamos para a tribo da Citlali e do Ororon, o mestre dos 200 turnos, para discutir um outro tema aleatório no jogo, que eu gostaria de ver, mas provavelmente não vai acontecer, mas eu acho que seria interessante. E claro, quis trazer aqui para, né, conversar e discutir. Tá, vamos começar da seguinte forma. Primeiro, eu acho que eu tenho que apresentar a ideia desse tópico primeiro. Seguinte, aqui em Natlan nós temos todos os saurianos que são representações da sua tribo. Então, por exemplo, aqui temos aquele morcegão fofão que é muito lindinho, certo? Beleza. Aí, aqui na tribo da Xilonen, a gente tem os Teplossauros, que são aqueles gel. Os Dendro, da tribo do Knit, aqui dos descendentes das copas, que são aqueles que usam a língua para ficar se pendurando por aí. Aqui a gente tem os que ficam cavando, cada um tem sua utilidade. O que fica na água e consegue percorrer aquela onda de flogisto. Aqueles que voam, os cucossauros. Pô, legal, sabe? Só que eu fiquei pensando, tá, Nathan adicionou eles e eles facilitam sim a exploração. Claro que não tem um específico para você ficar andando por aí que tem maior velocidade e tal. Porém, vendo por outro ponto de vista, eu fiquei pensando, e as outras regiões? E nesse vídeo eu venho trazer ideias de que poderiam ser montarias interessantes para as regiões que não receberam saurianos, no caso, né? Aí, por exemplo, cada região teria o seu específico, que facilitaria explorar tanto terra quanto o seu sua geografia única, por assim dizer. Por exemplo, aqui em Mondstadt. Mondstadt tem morros, planícies e, na maior parte das vezes, é isso. Não tem parte com água muito relevante, como o Lago de Sidra e essa parte aqui do perto da adega do Alvorecer, e muito menos o mar, sentido o abismo. Então, o que eu acho que seria interessante para um mob aqui em Mondstadt? Um bicho que seria capaz de andar reto, dar um pulo relativamente alto, mas assim, não alto, alto, tipo, nossa senhora. Um pulo alto, tipo assim, isso aqui, ó. Sabe? Eu acho que só essa altura já tá bom pra, pra né, resolver o problema, por assim dizer. Entende? Aí, igual, por exemplo, aí, uma coisa que eu acho que seria interessante seria que é o seguinte: a quanto mais tempo você tá andando nele, como se fosse um mecanismo de acelerar, você. Oh, cliquei rápido, foi mal. Você vai andando assim, quanto mais rápido você for andando com ele, mais ele vai sendo rápido. Mas, ó, eu não vi que eles ficavam aqui não. Tá, de qualquer forma, quanto mais rápido, quanto mais você anda, mais rápido eles vão andando, mais rápido, mais rápido. E aí, se você bater com eles, eles vão desacelerar, parar. E aí eles vão ficar sem poder acelerar assim por um tempinho. Dessa forma você meio que possibilita a exploração, até mesmo certos pulos mais altos, né, que são mais dificultosos, eles não escalam, mas eles conseguem fazer esses pulos. E como o Mondstadt não tem nada no topo das montanhas que não seja acessível por um caminho, entende o que eu quero dizer? Eu vou mostrar, por exemplo, aqui ó, deixa eu vir aqui, pra cá, para chegar no penhasco das estrelas, e você tá aqui, você pode escalar, mas se você quiser ir com montaria, você vem correndo aqui, sobe, pronto. A mesma coisa pra cá. A mesma coisa pra cá. E aqui também. E claro, a toca do Stormterror. Então, tipo assim, eu acho que é uma montaria voltada para lugares mais planos, entre muitas aspas, e velocidade seria interessante. Já em Liyue, como é uma região que tem muita montanha, uma geografia mais montanhosa e tal, eu acho que um bicho que sim prioriza o pulo seria interessante. Um bicho que não voa diretamente, mas plana, igual, por exemplo, a almofadinha da Citralha, igual eu falei. Por exemplo, um bicho que vai descendo assim, ó, bem devagarinho, para você ter coordenação para onde vai pousar e tal. Acho que seria interessante porque facilitaria você andar pelas montanhas. Ele escala, mas não tanto, entendeu? O foco dele é mais planar. Então, por exemplo, você consegue subir de um jeito, ou você sobe normal e depois chega lá, você invoca ou pega o bicho por aí. Aí, por exemplo, você chegou num lugar, pô, eu quero descer daqui pra cá, mas aí eu, tipo assim, eu sei que tem as pontes e tal, mas digamos que não tenha. Aí você vai planando,
dá um impulso, sobe um pouco, plana pro próximo, plana, volta e vai fazendo isso, entendeu? Aí ele é focado para planar, escalar um pouco. E no chão ele tem um pouco mais de velocidade, porém ele não acelera igual o de Mondstadt. E ao mesmo tempo ele mantém-se uma velocidade, tipo assim, o dobro do player correndo assim, o dobro disso já tá bom, entendeu? Enquanto o de Mondstadt vai acelerando, 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 por conta do poder elemental de vento, que facilita a velocidade entre muitas aspas, seria interessante o Gel ter mais facilidade com as montanhas. A terceira região do jogo é Inazuma. Para Inazuma, eu imagino um bicho que seja também capaz de escalar com impulso, porém o foco principal dele seria ser capaz de andar em curtas distâncias em cima da água, seja voando, seja andando mesmo, e que ele seja incapaz de tomar dano de áreas afetadas por carga elétrica, e também que ele fosse, nessas áreas, ele ganhasse mais velocidade. Então, da mesma lógica do bicho de Liyue, que anda mais rápido, esse também, só que à medida que ele vai passando por lugares com carga eletro avançada, como aqui, ó, na Garganta Musoujin, ou igual, por exemplo, em alguns lugares que tem muita água aqui, apesar de que não tem área carregada, aqui também, perto da... Aqui não, foi mal. Aqui, perto do clã da Yaka, que costuma chover raio, e... Deixa eu ver, tinha um lugar aqui que costuma chover raio também. Acho que é nessa praia aqui. Acho que é mais ou menos por aqui. Ou por aqui, não sei, indiferente. Costuma chover raio. Então, os raios vão ter tendências a acertar esses bichos. Esses bichos ganham mais velocidade com os raios e você tomaria o dano. Então, tipo, você tem a vantagem da velocidade, do andar sobre a água temporariamente, porque ele não, né, anda literalmente, ele só vai com muita velocidade. Porém, você fica suscetível a tomar os raios, ele não toma dano, mas você toma, e é aquilo, quanto mais rápido, melhor, porque vocês passam rápido, pronto, entendeu? Eu acho que um bicho assim seria interessante. Eu não tenho designs, eu tenho coisas na cabeça básicas, que nem o de Mondstadt eu pensei num Chocobo, o de Liyue eu pensei mais num bicho tipo o Sauriano da água, só que mais voltado pra gel, com garra de pedra e etc. Aqui em Inazuma eu pensei um bicho tipo o Sauriano de Pyro, né, que é aquele que voa o Cocossauro, só que primeiro elétrico e um pouco maior, sabe? Talvez até quadrúpede, sabe? Ou um bípede mais... tipo um Velociraptor dos filmes antigos, que ele é mais curvado assim e tal, talvez tem até as mãozinhas e etc. Algo nessa pegada. A quarta região, e também a mais difícil que eu demorei, sem brincadeira, eu pensei em não fazer esse vídeo porque eu não consegui pensar num bicho para Sumero. E tanto que ela foi a última, porque o de Fontaine é muito mais fácil. E Natan não precisa porque eles já têm os saurianos. Mas aqui em Sumero, eu demorei muito. E o que eu pensei para Sumero? Como Sumero é um lugar que tem tanta área verde quanto deserto, eu pensei num bicho que ele seria da seguinte forma. Para a área florestal, primeiro detalhe, seria o mesmo bicho. Primeiro, na área florestal, o que aconteceria com ele? Ele teria basicamente uma lógica. Sabe aquelas cordinhas que a gente fica usando? Algo parecido com aquilo, mas mais voltado pro surf da Moalani. Como assim? Vou dar um exemplo pra vocês. Primeiro eu vou botar a Moalani no meu time e vou lá pra Sumero. Vamos lá, Moalani. Plantar. Inclusive eu tenho que mudar esse time da Moalani aqui. Depois eu faço isso, mas vamos lá pra Sumero. Aqui, ó. Pega essa parte aqui. Aí aqui em Sumero, por exemplo, o que eu pensei pro bicho? Ele tem uma mecânica mais de surf. Então, por exemplo, deixa só Sumero querer carregar aqui. Aí, por exemplo, a Moalani tá aqui, certo? Beleza. Aí, por exemplo, eu tô aqui, beleza. Deixa eu descer um pouco mais, beleza. O bicho seria assim, tem um lugar reto, ele vai surfando, vai surfando, vai surfando, vai reto. Aí, o problema ele não freia de uma vez. Ele obedece os comandos, tipo, virar pra cá e pra lá, mas ele não é 100% nisso. Entendeu? Então, por exemplo, você vai surfando, só que aí ele fica meio difícil de virar e tal, frear. Ele iria mais rápido. Ele permite com que, tipo assim, se você pular assim, você conseguiria planar, mas ao mesmo tempo você conseguiria... Ih, caramba. Putz, o foda é que eu tô com um time que é bem meia boca. Será que eu tenho que ir? Eles não me viram, então eles não vão me atacar. De qualquer forma, é algo mais ou menos nessa pegada.
E aí, por exemplo, como é que funcionaria no deserto? Aí, aqui seria mais ou menos assim. Você consegue dar uns pulos altos, talvez até um pulo duplo. E aí, ele pode até se agarrar nas paredes, mas ele não escala, ele não tem impulso. O que você pode pegar é trocar, né, meio que descer dele, ou tipo, pular no chão e escalar normal. E no deserto, eu pensei mais ou menos, igual tem as focas morsas de areia no Zelda, tanto no Breath of the Wild, tanto no Tears of the Kingdom, que são bichos que ficam mais no subterrâneo e você vai, eles vão meio que puxando um rapelzinho. Nesse caso, eles teriam meio que uma corcunda pra fora, e aí você simplesmente pegaria, e aí tipo assim, ele ia meio que se enterrar no chão, e você ia pegando velocidade. No deserto, ele teria mais velocidade por conta da areia, longas distâncias e etc. Não só isso, como também ele permitiria que você pule. Então, por exemplo, você tem essas dunas de areia, você pula elas, e aí, ô louco. E aí, por exemplo, você tira ele do chão, vai frina, o resto dos bichos faz o resto aí. E aí, tipo assim, você pula essas dunas, porque, ó, ela tem inimigos, às vezes ela tem uns negócios. Mas aí, tipo, ele pularia e seguiria reto. Aí, por exemplo, ele tá vendo algum inimigo, ele ia se enfiar no chão, se esconder, e aí você enfrenta, entendeu? Mas no deserto ele teria mais velocidade do que na floresta. Como se na floresta, em vez dele estar nadando na areia, ele estivesse meio que tentando escorregar, tentando cavar na grama. Porém, na verdade, ele vai estar escorregando. Enquanto aqui, ele vai estar literalmente nadando na areia, entendeu? Enquanto isso, em Fontaine, o bicho que eu pensei que seria interessante de montaria seria não só um bicho que dentro da parte de água de Fontaine serviria que nem aquelas motinhas que a gente tem em jogo em fase aquática, aquela tipo no Subnáutica que tem aquele motorzinho, no David the Diver que também tem a mesma motinha, ou até nas fases de água do Crash, tanto antigo quanto novo, um bicho que na água funcionaria dessa forma e na terra ele funcionaria mais ou menos igual eu falei, o bicho de Lue. 2 vezes a velocidade do player correndo, porém ele não escala, ele tem um pulo mais alto, e é isso, saca? Ele não se agarra a pedra, nem nada, ele só anda, mas ele em água, ele é muito rápido, entendeu? E ele auxiliaria muito o jogador. Esses bichos não consumiriam energia, estamina, nenhuma energia própria, porém, ao mesmo tempo que eles têm as suas vantagens, eles têm as suas desvantagens no quesito de que eles são voltados só para sua região. Se você tenta sair da região com eles, eles recusam e aí eles meio que pegam e voltam para trás, e é isso, igual quando você tenta ir para uma borda de mapa que meio que o personagem só vira automaticamente e dane-se. Então, é mais ou menos nessa pegada que eu tô falando. Dessa forma, você não sairia da região com o bicho. Eles poderiam ser obtidos como se tivessem, tipo assim, NPCs espalhados, que meio que deixa você pegar eles por um preço, ou às vezes eles são tipo só bichos selvagens que você vai lá, pega e tipo assim, doma eles por um curto período de tempo, que nem tinha em Crash of the Titans, por exemplo. E seria mais ou menos esse esquema, igual aqui que você mata o sauriano e você meio que assume a forma dele temporária. Algo mais ou menos nesse esquema, só que sem matar, é só tipo, domar por um tempo, entendeu? Tipo, você ganhar uma rede, um bagulho assim. De qualquer forma, essa era a ideia. Eu tô aqui só compartilhando mesmo, não tem propósito e eu também não sou adivinhão, não é teoria, não é rumor, é só uma opinião e uma coisa que eu acho que seria interessante pra facilitar a exploração. Pra tipo assim, igual por exemplo, o deserto. Nossa, o deserto é insuportável. Tanto que pra explorar o deserto agora com os personagens de Nathan é até mais tranquilo. Porém, ainda assim, pô, é muito chato. Escaramuche, chasca, retentora, isso tudo ajuda, mas mesmo assim é muito chato, vamos combinar, né? Mas é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu, se puder deixar um like no comentário ajuda muito, se puder se inscrever ajuda mais ainda, e é isso, valeu, falou e até a próxima.